Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais essa aula aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dinâmica da aula, mas comigo hoje está aqui a professora Fernanda. Bom dia, Fê. Bom dia, professora Mar. Bom dia, turma. Não é o Jonas, sou eu mesmo. Hoje vai quebrar o galho eu mesmo, turma. Vamos lá que eu também vou aprender matemática junto com vocês. Ah, que legal. Então aprenderemos juntos. Fê, vamos explicar a dinâmica da aula. A aula de hoje, gente, ela não é reprise, tá? Hoje é dia 29 de março, tá ok? 7h30 da manhã. Tá? Então, não é reprise. O que vai acontecer? A gente sabe que por conta de todo esse aperto aí na questão das restrições, algumas cidades, elas decretaram feriado. Tá? Inclusive aqui na capital, muitas cidades, inclusive aqui da região metropolitana. Muito. Vim ouvindo no rádio hoje, Fernanda, aqui 17 cidades mais a capital decretaram o feriado. Ou seja, é muita gente. Mas a gente está trabalhando para um estado inteiro. E aí o que acontece? Outros municípios não decretaram esse feriado. Tá? Então, o que acontece? Para não ter que ficar trabalhando a ideia da reprise sobre reprise, tá? E aí não prejudicar, por exemplo, dar uma aula inédita, para não prejudicar esse grupo, esses municípios que estão em feriados, estudantes desses municípios, o que acontece? A gente vai trabalhar aulas que já foram dadas neste primeiro bimestre, durante essa semana, tá? Num conceito de revisão. Tá? Então, a aula já foi ao ar, essa que a gente vai trabalhar hoje. O professor Tony trabalhou essa aula aqui no 6º ano. Tá? A gente vai trabalhar novamente essa aula ao vivo, tá ok? E é essa a ideia. Tudo bem, Fê? Tudo Bem ótimo. didático? Adorei. Beleza, tá? Então, é isso aí. Participem do chat, mandem as perguntas, mandem os seus comentários, né? Que a gente, professora Fernanda, e aqui nos intervalos também a gente vai ler. Tudo bem? Então, a rotina que segue é essa. Beleza, Fê? Bora lá, porque Bora lá. tem gente em aula, né? Ah, é verdade, tá bom? Olha lá, então, o título da aula de hoje, só lembrando que essa aula já foi trabalhada anteriormente ali pelo professor Tony, entre pedras, caixas e outras formas, e essa é a aula 4, tudo bem? 6º ano do ensino fundamental. A habilidade que será desenvolvida é EF 05, habilidade de revisão ainda, tudo bem? MA 17, que é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Aos pouquinhos, né, no desenrolar das aulas aí, isso foi feito, tudo bem? Os objetos de conhecimento são figuras geométricas planas, as suas características, representações e ângulos. Já vamos começar com a imagem, Fê, ligada aí à arte, não é isso? Reconhece aqui essa bela figura? Você já ouviu falar dos babilônios? Certamente, né, Fê? Já ouvi falar. Quem faz a arte aprende em história da arte um pouquinho da história deles. Muito bom. É um afresco, né? É afresco, olha que interessante. Grandes arquitetos, Se grandes eu não estou escultores. enxergando ruim, se eu não estou enxergando mal, Ah, é um afresco de parede. eram grandes arquitetos. Bons escultores, Bons grandes escultores. arquitetos, faziam muitas esculturas. Esculturas. Era uma cidade realmente artística, viu, professor? Civilização muito famosa, né, Fê? Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Né? Então, assim, bem importante no desenvolvimento artístico, né? E matemático também, como a gente vai perceber aqui. Ó, tá? Então, vamos traçar aí a localização geográfica ali da Babilônia. Ela era uma cultura que estava localizada no centro-sul da Mesopotâmia. Hoje é o atual Iraque, ou seja, é uma região desértica, né? Uma região que sofre muito com as intempéries aí do tempo, tá ok? Tá? A base numérica era sexagesimal. Não era a base decimal, que a gente está tão acostumado a trabalhar. Ou seja, a gente acha que contar de 10 em 10 é fácil, e essa é a ideia, né? Por isso que nosso sistema chama sistema de numeração decimal. O número 10 está muito presente no nosso corpo, né? Então, a ideia do contar de 10 em 10 está muito associada. Inclusive, tem um livro, e muitos, né, se cria essa associação entre os números e o próprio corpo. Bastante interessante, tudo bem? Professor, eles contavam de 60 em 60? Contavam de 60 Nossa, em 60. que inteligentes. A base de contagem para eles era de 60 em 60. Hoje a gente acha fácil contar de 10 em 10 e tal. Mas você sabia que sobraram alguns resquícios dessa contagem de base de 60 aqui para gente?
Não sabia? Não, como? Olha aqui, ó, o relógio. Ah, é verdade. O relógio, 1 hora tem o quê? 60 60 segundos. minutos, 1 minuto, 60 segundos. Então, acabou no decorrer da história, o sistema de contagem de base 60, ele foi se perdendo, né? Justamente por ser mais, né? Pô, vamos contar de 10 em 10 é mais fácil, né? Mas acabou essa ideia desse sistema de contagem de 60 e 60, ainda acabou, né, ficando aqui um pouquinho para a gente, através aí da questão do próprio tempo. O homem é um bicho danado, né? Ele consegue medir o tempo, né? Eu acho uma das coisas mais incríveis que tem, essa coisa de cronometrar, medir tempo, né, Fê? Nossa, eu não sabia dessa história do 60, nem, eu nunca tinha parado para pensar. Pois é, tudo bem? Olha lá, e eles acreditavam que um ano tinha 360 dias, né? Eles erraram, né? 365, mas erraram por muito pouco, muito né? Se a pouco, é gente bem for levar em parecido. consideração aí a antiguidade dessa civilização, a ideia dos cálculos, enfim, aquela coisa toda, eles erraram. E esses 360 dias, Fernando, ele estava associado ao movimento, né, do próprio Sol, né, do nascer, do se pôr, né, e o nascer novamente, o nascente, o poente e o nascente novamente do Sol, formando um ciclo aí, né, conhecido para a gente como de 24 horas, e eles criaram, né, essa associação que mais tarde está associada à própria circunferência do fato de ter 360 graus, tá ok? E aí, para finalizar, né, justamente essa questão, eles dividiram a circunferência em 360 partes iguais, justamente por conta dessa questão da associação, né, com os dias, né, nesse período que hoje a gente chama de um ano, tá ok? Essa circunferência, ela é dividida naturalmente naquilo que a gente conhece como grau, tudo bem? Bastante comum aí para o pessoal. E aí vem o famoso instrumento que mede graus. Bastante conhecido aí para os estudantes, bastante conhecido na escola, né? Normalmente de acrílico, né? Esse aqui é um transferidor, tá ok? Circular. Tá? Então aqui ele é comum, né? Mas normalmente ele não é muito usual. Mas existe esse transferidor aí de 360 graus. Geralmente tá? é pela metade, né? Exatamente, tem, né? Que tem a mesma função e ele acaba, se você virar de cabeça para baixo, ele vai medir 360 graus de qualquer maneira. Então aqui a gente tem a associação, né? Que ele vai começar no 0 grau e vai fazer esse, deixa eu apagar aqui, né? E vai fazer este movimento. Alguns, né, vão começar aqui, alguns transferidores começam do lado direito, né, e a associação com os graus a gente faz nesse sentido. Mas não muda nada, tudo bem? Então é essa a ideia. E aí o que acontece? Ó, o que está em azul aí vai representar todo esse percurso aí, vamos dizer assim, que transcorre aí, que determina os 360 graus, né? 350 mais 10, então aqui a gente tem os 360. E aí o que aparece? Opa, a forma mais convencional do transferidor, né? Que é aquele transferidor de 180 graus, que normalmente a gente está mais acostumado com ele. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter essa medida em graus, né? Aqui ele está começando o 0 do lado esquerdo, mas é indiferente, não é? Eu mesmo estou habituado a começar do lado direito, mas é só uma representação, não muda rigorosamente nada. Ele vai medir o ângulo do mesmo jeito, vai medir o ângulo da mesma forma, tá? Então, esses 180 graus, aí a gente pode criar uma associação, né? Com o quê? Com as 12 horas, né? Meio-dia, né? Então, até com a própria ideia aí, né? Do Sol, né? A gente sabe que a ideia da sombra aí, dos ângulos está muito associada com a inclinação dos raios solares, bastante comum, né? Professor do céu, não sabia. Tá, é isso aí, tudo bem? Deixa eu dar uma limpada aqui, tudo bem? Então, ó, transferidor, 360 graus, 180 graus, mas e aí o que acontece? A gente dividir de novo, o que vai aparecer? Esse é famoso, tá? O ângulo de 90 graus. Não existe transferidor de 90 graus, tá? A gente sabe que existem os esquadros, né? Mas a ideia do esquadro não é representar ângulo, né? Mas o esquadro, os quadros são triângulos, né? Então, o esquadro normalmente é esse. Então, a gente vai ter essa situação aqui, tá? E aí, o ângulo de 90 graus, olha, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que ele é o ângulo mais usual que existe atualmente e em toda a história do homem. Não acredito que tenha um ângulo mais usual que um ângulo de 90 graus, também conhecido aí como ângulo reto, tá? Então a gente tem essas representações
aí dele, tá? Só resumindo, então, tá? Olha lá, a gente vai ter a circunferência, 360 graus, dividiu ao meio, temos aí 180 graus, dividiu em 4 partes, temos aí a representação do ângulo de 90 graus do ângulo reto, tá? É essa é a ideia. Bastante comum, né? O pessoal está bastante acostumado com essas representações. E aí, o que acontece? Só uma situação, aqui é uma capa de um livro, ok? E aí, ó, olha onde está o ângulo de 90 graus, só para criar uma associação, né, de como é usual esse ângulo. Olha lá o movimento que ele vai fazer. Olha, temos apenas um ângulo aqui, mas a gente percebe que aqui, ó, em todos os 4 cantos, aqui a gente vai encontrar o ângulo de 90 graus. Tá tranquilo? Tá? Pessoal aí está participando, falando. Dizendo bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Alunos da PEI, Projeto Lagoa SP Agrovila 3, participando. Que legal. Apesar de toda a dificuldade, manda um abraço. Um abraço, turma. Abraço, obrigado a todos, tá ok? Atividade 1. Utilize seu livro para verificar em casa onde se podem achar ângulos retos. É essa a situação. Escreve aí no chat pra gente, pelo menos 2 ou 3 situaçõezinhas, né, de repente que você associa, né, busca aí, pode ser na sua casa, no seu livro, né, alguma fonte de pesquisa aí, manda pra gente onde que você encontra ângulo reto, o famoso ângulo de 90 graus. 2 minutinhos a gente já retorna. Até já. Professor, nossa, Oi. tem tanta informação Tem aqui. bastante, né, Fernanda? Que eu tô até perdida. Vamos lá. A turma do sexto A da Escola José Quevedo de Sorocaba falou parede. Pro Maria Fernanda, o Vitor falou que na régua, no espelho, na porta dos guarda-roupas. Pode ser. Sim. Muita gente aqui, professor, tá falando no celular. Mas eu não sei, o celular não é meio redondo? Então, a ideia do celular a gente estava até comentando aqui antes, né, Fê? Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Será que os meninos conseguem focalizar aqui pra gente? Olha, o que acontece? Para cá, Alex. Vou virar aqui pro Alex. Olha lá. Então, o que acontece? Aqui, ó, o canto da tela do celular, ele é arredondado, né? Então, ele tem a ideia da curva. Então, não serve para essa ideia de 90 graus, Fê. Não serve, não serve, tá? Então, por conta aí dos arredondamentos, do famoso mata-cantinho. Tem que ser bem
quadrado mesmo, É né? verdade. E você sabe que o ângulo de 90 graus ele é muito propício para juntar poeira em casa. A verdade. Então, é uma das questões. Você pode perceber que em hospitais, clínicas, né, eles acabam curvando, né, os cantos, né, justamente para não ter acúmulo de poeira, de sujeira. É bastante comum isso aí, tá? Ótima ideia para fazer em casa. Vamos subir as respostas? Ah, olha lá o que a gente tem. Tem aqui uma porta, né, Fernanda? Tá? Olha, temos também uma janela bastante comum. Aí sim existe um ângulo de 90 graus, sem a menor dúvida. A tela do notebook aí, né, do computador, aqui no caso é um notebook, não é um computador, né, não é um note, tá? Mas a tela de note também, nem sempre o contorno do computador, né? Mas normalmente a tela, acho que o pessoal vai entender essa questão. Você vai ter computadores, notebooks, que eles são, o formato dele é arredondado, né? Tá? Mas necessariamente a projeção da imagem ela é de ângulo de 90, É de 90 verdade. graus, tá? Deixa eu limpar aqui. Então a ideia é a mesma do celular, é bastante comum isso aí. Ah, evita machucar, né? Então, alguns objetos, o ângulo de 90 graus ele é muito pontiagudo. Então, em muitas situações, o que acontece? Ele machuca. É bastante comum, por exemplo, os pais de família, por exemplo, você tem aqueles móveis na sala que são quinas. Tá? A gente colocar, né, aquelas cantoneiras de silicone, por É exemplo. É verdade. bastante comum. A minha filha adorava, ela mordia as cantoneiras de silicone. Mas, enfim, tudo bem? Olha lá. E aqui a gente tem uma geladeira ultra moderna também, que nos cria ou nos traz a associação aí do ângulo de 90 graus aí também. Perceba que aqui a gente identifica muito mais de um ângulo de 90 graus. Olha lá, 2, 3, 4. Aqui também tem ângulo de 90 graus, então é bastante comum. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Olha Tranquilo. lá. Vamos para a atividade 2 então, Fernando? Tá. A gente falou bastante de ângulo de 90 graus, não é isso? Então, ó, como o ângulo de 90 graus você identificou quanto do seu livro, analise os polígonos e responda a questão. Então, aqui são apresentados 6 polígonos, ok? 6 polígonos. A gente pergunta aqui, ó, quais das figuras possuem ângulos de 90 graus, Fernanda? Um minutinho, Um tá? minuto. E aí o que acontece? Tá? Você pode ir pela cor, tá? Pela cor pode ser, né? Ou se você quiser, a gente numera também aqui, ó, 1, o 2, o 3, se for para facilitar, né? O 4, o 5 e o 6. Aí você pode colocar, ó, figura 6. É mentirinha, né? Figura 6, tem ângulo de 90 graus, tá? Um minutinho, a gente já retorna com as respostas. Até já. Bom, professor, estou curtindo aqui que a galera da matemática coloca o nome das cidades. Verdade, Olha coloca só. bastante mesmo. A cidade de Guararapes, João Arruda Brasil, Mapei. Falou que os alunos do sexto A, B e C falaram que é a figura 4 e 5. Ai, que legal. Agora tem gente falando sobre cor. A Ah, Pro Marta falou que é a cor azul. azul. Pro João Batista, azul e laranja. Ah, legal. Galera de registro também. Pei Kokikitajima, azul e laranja. Ai, que legal. Abraço também a professora Fabiana, lá da P. Elizabeth, tá? De Santa Bárbara do Oeste aqui, tá?
Então é muito bom sempre tê-los aqui. Vamos ver a resposta, Fê? Sem muitas delongas, né? Sem muito, que é bastante. Ei, Então, é verdade, você também acertou aqui. acertei. Temos ângulos retos, temos ângulos de 90 graus. Aqui na figura laranja, né? Se é que a gente pode dizer assim, tá? Ou se você quiser a figura 4. E assim, então identificamos aqui ângulos de 90 graus, tá? Aqui não, tá? Lá nos cantos superiores não. E aqui no quadrado a gente identifica ângulos retos sem muitos problemas. Tudo bem? Então já sabemos o que é um ângulo reto, identificamos aí onde eles aparecem. Próxima atividade, tá ok? Ângulo de 90 graus, a gente já identificou. E agora a gente quer saber o seguinte: quais das figuras possuem ângulos maiores que 90 graus? Mais um minutinho, Fê? E aí eles podem mandar pela cor, tá bom? Bom, vamos lá, turma. Pessoal, bom, pro Hilário, falou amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho? Legal. Pro Fátima, amarelo, verde e vermelho. Opa. E um ângulo do laranja. Opa, matou a charada, hein? Verdade. A aluna Stephanie, da PEI Adalberto Nascimento, em Campinas. Cor amarela e vermelha. Em matemática, Fernanda, sempre tem um negócio, né? As aparências enganam. Então a gente tem que ser muito cauteloso, tem que ser muito cuidadoso nessa análise. Acho que o amarelo é unanimidade, né? Então aqui de fato a gente identifica com muita facilidade ângulos maiores que 90 graus, partindo do princípio que o ângulo de 90 graus ele está aqui, né? Então o que acontece? Qualquer ângulo superior a ele, acho que dá até, olha lá, nosso diretor colocou, tá? Ele acaba sendo maior. Aqui, ó, parece que não, essa figura verde ela engana um pouquinho, mas esses ângulos superiores aqui, ó, na parte superior do trapézio, eles são maiores que 90 graus, tá? Aqui, ó, no pentágono também a gente identifica aí de vermelho não vai dar, deixa eu mudar a cor aqui, tá ok? Então, ó, olha aqui, ó, são ângulos maiores que 90 graus. E aqui, olha, eu tenho que mudar a cor de novo, tá ok? Olha lá, aqui a gente identifica um ângulo maior que 90 graus também, Turma, tudo bem? eu não acertei tudo também não, viu? Não Vamos foi... encerrar? Tá? Agora o que a gente faz? Né? Que você identifique as figuras que possuem ângulos menores que 90 graus. Mais um minutinho a gente já retorna. Até já. Ó, a Pro Lucimara, da PEI Iraci Sartori, falou que nem eu, roxo. O Nicolas Eduardo, da PEI Kitajima, de registro, também falou roxo. Tá que nem eu, todo mundo tá no roxo. Tá no óbvio, né? Mas matemática nem sempre é sobre a verdade toda, né? Então, onde que a gente identifica ângulos menores que 90 graus? Aqui, ó, no roxo, nenhuma novidade, né, Fernando? Nenhuma. Agora, na verde, aqui a gente identifica nessa base aqui, ó, do trapézio, olha lá,
ângulos inferiores a 90 graus. Então, se a gente projetasse aqui, ó, o ângulo de 90 graus nas duas extremidades, ó, você percebe que esse ângulo ó, interno aí, ó, na cor verde, ele é menor. E aqui também, né, esse laranja, ele tem uma pegadinha mesmo, né? Ele vai ter ângulos retos, olha lá, tá? Vai ter ângulo maior que 90 graus e este aqui, Fê, é menor que 90 graus, tá ok? Esse, então, eu reitero para vocês, em matemática, nem sempre o que aparenta ser, de fato é. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que ser bem cauteloso na hora de fazer essa análise. A aula está terminando, nosso diretor vai colocar aí o QR Code para vocês fazerem a análise da aula, deixarem aqueles comentários que a gente pode melhorar. Lá. Fernanda, agradeço a participação, obrigado. Obrigada, adorei, professor. Obrigado a todos e até a próxima.